Ônibus do transporte coletivo de Ribeirão bate em carro estacionado e vítima reclama da falta de atenção do consórcio pró-urbano para resolver os estragos causados no veículo. Segundo denúncia, as empresas não teriam seguro de cobertura para terceiros. O Lucas estava com o carro parado na rua Francisco Alves, no Jardim Interlagos, em Ribeirão, quando de repente levou um susto. Um ônibus do transporte público bateu na traseira do veículo dele na tarde do dia 19 de novembro. Aí na hora eu achei que tinha caído uma árvore debaixo, em cima do carro. Fui olhar, era o ônibus. Eu desci para ver o que tinha acontecido, o motorista perguntou para mim, olha, não te vi, e bateu no carro e virou, o carro destruiu praticamente. Aí tentei conversar com o encarregado para saber da situação, como é que ia ser, se iam ter uma ajuda para resolver o problema. Aparentemente informaram que não tinha seguro. Certo? Aí eu fui acionando outros meios para descobrir, a empresa tem seguro sim, tem uma apólice de seguro, eles não quiseram acionar. Então, quer dizer, uma negligência da pró-urbano, uma negligência das empresas que fazem parte desse grupo, e eu fiquei à mercê da minha família vir me socorrer, e eles nem sequer me ligaram para saber se eu tinha machucado ou não. O Lucas sofreu ferimentos leves e teve de acionar o seguro dele porque o consórcio pró-urbano teria negado a cobertura para terceiros. A traseira do carro ficou toda destruída e o veículo passa por análise para saber se terá ou não conserto. A resposta que teve das empresas de ônibus foi a de que o motorista do coletivo pagaria os gastos com o acidente. Eu acho assim que precisa se apurar bem, né, a negligência primeiro, entender como que foi esse acidente, fazer uma perícia no ônibus para saber se o freio do ônibus não falhou, saber até que ponto o motorista está errado, porque eu parei meu carro quase 40 metros longe de uma esquina. Ele virou de uma vez e bateu. Se eu estou para fora do carro, eu talvez não estaria aqui hoje. Então eu acho que isso tem que ser muito bem apurado. E isso, quem pode fazer é a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eles precisam abrir uma investigação para entender isso. Porque não é só o meu acidente, pessoal. É o acidente de várias pessoas. Muitas pessoas já morreram em Ribeirão Preto. Esse consórcio continua aqui com esses ônibus defasados, cometendo erros e mais erros, e a gente fica assim, ó. Se eu não tivesse seguro, como que eu estaria hoje? Consta em decreto municipal que regulamenta o contrato da prefeitura com o consórcio pró-urbano que as empresas devem manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros. E essa é a cobrança que a Câmara faz aos responsáveis. A denúncia que fizemos em agosto ao Ministério Público, mostrando que o pró-urbano não fazia seguro em favor de terceiros e dos usuários. O promotor recebeu a nossa denúncia, ajuizou a ação civil pública e o juiz mandou fazer. Nós recebemos a cópia das apólices. O que eu quero saber agora, se o pró-urbano, diante desse acidente com o Lucas, está dizendo que não tem seguro, eu quero saber se está pagando. Essa informação, hoje pela manhã, já deveria estar na mesa do secretário da administração ou do prefeito, que nomeia o secretário. Por que o pró-urbano está dizendo para o munícipe que não tem seguro? Fez só para enganar, está induzindo o Poder Judiciário a erro de novo, ou fez e não está pagando? É isso que nós queremos saber agora. Esse não é o único caso envolvendo o acidente provocado pelo transporte coletivo. Segundo o vereador, no mês de agosto, uma servidora do Ministério Público teria sido pressionada para não fazer boletim de ocorrência. Ela foi chamada à sede da empresa, não disse que era servidora do Ministério Público e dentro dessa empresa ela foi assediada para não registrar boletim de ocorrência, para não acionar o próprio seguro. Tentaram fazer uma gambiarra, consertando numa oficina da confiança deles. Foi o testemunho dessa servidora. O importante é que através desse testemunho, as nossas investigações revelaram que o consórcio não tinha seguro, como determina o decreto que regulamenta o contrato, ou seja, um absurdo. Uma administração que está indo para o penúltimo ano não sabia que o pró-urbano não fazia seguro. Foi a nossa investigação que descobriu. Felizmente a promotoria foi sensível a esse caso, ajuizou a ação civil pública, o juiz mandou fazer na hora. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp informou que o fato em questão será apurado com o consórcio pró-urbano e as devidas providências serão tomadas. O consórcio pró-urbano informou que entrou em contato com o proprietário do veículo para resolver o problema e ele disse que iria até a empresa, mas não compareceu e não deu andamento nas tratativas. Acrescentou que continua à disposição, mas não esclareceu se tem ou não seguro para cobertura de terceiros. Disse apenas que o consórcio possui o seguro de responsabilidade civil de acordo com as exigências contratuais.
Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, doutor Álvaro Gradinha, advogado. Doutor, essa informação do consórcio pró-urbano de que a vítima não deu andamento às tratativas, o Lucas disse que a empresa falou para ele que não teria seguro de cobertura para terceiros e por isso aí ele já nem foi. Pelo decreto municipal, o consórcio deveria ter essa cobertura, né? Ótima tarde ao senhor. Olá, boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, sem sombra de dúvida. Se isso está previsto no contrato de prestação de serviço do consórcio pró-urbano, a inexistência desse seguro é mais um dos descumprimentos desse consórcio na cidade. Pode concluir, doutor, perdão. De fato, essa empresa ela precisa ser responsabilizada nesse sentido e também aqueles que deveriam fiscalizá-la e não estão fazendo. Ainda na nota do consórcio, doutor, eles não esclarecem se tem ou não esse seguro aí de cobertura de terceiros. Disseram apenas que possuem o seguro de responsabilidade civil de acordo com as exigências contratuais. Essa situação também precisa ser investigada aí pela Câmara ou até pelo Ministério Público. Como bem observou aí o diligente vereador, a empresa não informou se a apólice de seguro está com o seu pagamento em dia. Em se verificando que a empresa concessionária não tem o seu seguro em dia, o seguro está vencido, ele é anulado. Então, a prefeitura, nesse caso, ela é corresponsável com o dano causado nessa pessoa. Então, eu sugiro ao Lucas que ele acione judicialmente a empresa e a prefeitura conjuntamente para pedir a reparação do dano que ele sofreu, as perdas e danos pelo não uso do veículo que ele está tendo e além de danos morais. É justamente sobre essa responsabilidade da prefeitura que eu gostaria de falar com o senhor, porque dá a impressão que às vezes a responsabilidade é só do consórcio, e não é, né, doutor? Não, de forma alguma. Você verifica que a mera existência de um consórcio de empresas para participar de licitação pública para prestação de serviço concessionado, só isso de fato já é ilegal. Isso é um crime contra o sistema econômico que não deveria nunca ter sido autorizado pela prefeitura e pelos órgãos fiscalizadores da cidade. Não custa lembrar que a Operação Lava Jato concluiu exatamente dessa forma, que havia um consórcio de empresas para fraudar a licitação pública na área da construção civil. A gente não sabe se isso ocorre na cidade, mas é preciso fiscalizar se isso de fato aconteceu. A possível falta desse seguro, dessa cobertura, não é o único problema envolvendo o transporte. A gente está sempre mostrando aqui as reclamações dos usuários, os problemas. E aí fica a pergunta, por que a prefeitura insiste em manter esse contrato ativo? É absolutamente inexplicável. Você verifica que uma empresa que detém o monopólio desta prestação de serviço na cidade, com uma das tarifas mais caras do Brasil, ela descumpre reiteradamente todas as cláusulas contratuais a que ela era obrigada. Não faz sentido a prefeitura manter esse contrato e não providenciar uma nova licitação para prestação de serviço adequado e que a população de Ribeirão Preto merece. E além de todos esses problemas, temos aí um projeto que a prefeitura pode tirar dos seus cofres 70 milhões de reais e colocar nas contas aí do consórcio pró-urbano das empresas. Qual que é a responsabilidade dos vereadores, já que esse projeto está para ser votado a qualquer momento? Essa imoralidade é mais um dos absurdos nessa relação da prefeitura com esse cartel legalizado que tem na nossa cidade e faz transparecer que eles transformaram o caixa do dinheiro dos contribuintes na cidade no seu caixa rápido, onde eles sacam quando bem entende e o prefeito autoriza com a anuência desses vereadores, que certamente serão responsabilizados por essa improbidade administrativa futuramente e terão que ressarcir os cofres públicos desse valor. Doutor Álvaro Gradinha, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela presença do senhor aqui. Ótimo fim de semana. Obrigado, igualmente. Até mais.